Olá, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural hoje. Nesse vídeo eu quero falar da diferença da ganância e do desejo legítimo de riqueza. Por quê? As pessoas acham que riqueza é de Satanás, né? Que os ricos são um bando de gananciosos, não vão pro céu, são um bando de arrogantes. Calma que não é assim. Porque Abraão era muito rico. Deus enriqueceu muito Abraão. Isaac era rico. Jacó era rico. José se tornou governador, não é? Daniel era um dos principais presidentes, portanto ele tinha poder, não só dinheiro, mas ele tinha poder. Salomão, filho de Davi, foi muito rico. Davi foi rei e alcançou muitas riquezas. Então, pera lá, vamos entender algumas coisas, né? E para isso eu vou ler o livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21, que diz assim. Pega aí sua Bíblia, dá pause, pega sua Bíblia e me acompanhe. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, que pode ser substituído por ganância também. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, aí aqui Jesus começou a contar uma parábola. Jesus sempre contava parábola para ilustrar o que ele queria dizer, a mensagem que ele queria que as pessoas entendessem. E arrazoava consigo mesmo dizendo, no versículo 16, né, ele proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Olha só, aqui não está falando mal da riqueza, mas está falando da ganância e da avareza. Esse homem aqui, ele tinha dinheiro, ele era rico, e ele produziu muito, ele ganhou tanta riqueza que ele não tinha onde guardar. Então ele falou, vou construir um celeiro enorme, vou guardar minhas riquezas e vou dizer à minha alma, descansa, fique em paz. Veja que aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele colocou na riqueza dele a segurança, a paz e a estabilidade. Agora eu posso ficar tranquilo que eu vou ter muito. Quer dizer, ele pensou nele mesmo, né? E Deus fala para uma pessoa que coloca a sua estabilidade, paz e segurança no dinheiro, sabe o que Deus fala? Você é um louco. Hoje à noite te pedirão a tua alma. Hoje à noite você vai morrer. Para quem que vai ficar o seu celeiro cheio de coisa? Hoje mesmo você vai morrer. E para quem que vai ficar toda a sua riqueza? Então qual que é a diferença aqui da ganância? Porque depois Jesus vem falando sobre... Aqui, ó, Jesus vem falando sobre a ansiosa solitude da vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, tal, lembra? Então, ele diz assim, e aí Deus fala sobre a solitude da vida, e fala, buscar em primeiro o reino dos céus, e as coisas vos serão acrescentadas, né? E é interessante porque também ele fala, e aqui no versículo 33 do mesmo capítulo, que ele fala sobre a ansiedade da vida, ele diz assim, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Veja ainda aqui, qual que é a diferença da ganância para o desejo de riqueza legítimo? A pessoa que é gananciosa, ela não pensa nos outros, ela junta para si, para ela ter paz e segurança, porque ela morre de medo de ter que voltar a ser pobre, de ter escassez, de passar por dificuldade. Mas ela não pensa nos outros, ela só pensa em juntar para si. E ela muito menos confia que Deus vai prover para ela e não vai deixar faltar. Porque o desejo de riqueza legítimo coloca no coração da pessoa que quer essa riqueza de cumprir um propósito, um chamado que Deus tem para ela.
de financiar ministérios, de abrir algum determinado ministério, manter ministérios, missões. A pessoa, ela tem em mente que o dinheiro dela vai para isso, e a maior parte da renda dela vai para sustentar os ministérios que fazem parte do reino de Deus, que compõem o reino de Deus, dos quais vão levar o evangelho, vão salvar vidas. E a pessoa, ela também se compadece daquele, porque quando fala assim, dá esmolas, aqui tá falando para quem precisa, não é para quem você vê que tá passando necessidade, você vai ali e ajuda, certo? Mas o ganancioso, ele não pensa nisso, ele pensa, eu vou juntar para mim, para eu não passar fome, não passar necessidade. Ele não se compadece. E a Bíblia chama ele de louco, e ele nunca se realiza. Ou por medo, ele sempre quer adquirir novas riquezas, ou por medo de voltar a ser pobre, medo de passar escassez, de passar fome, a família passar fome, ou por ostentação ou por inveja. Por exemplo, eu ouvi um testemunho, de um homem que comprou um avião de 50 milhões, se eu não me engano. 50 milhões. E quando ele viu o amigo tinha comprado, um conhecido tinha comprado um avião melhor. E ele ficou se sentindo ruim, porque isso é inveja, é ciúme, Então eu vou ter um carro, porque o meu vizinho tem um carro e eu tenho que ter um carro melhor que o do meu vizinho. Isso é ostentação. E aí você busca riquezas para ostentar, ou por medo, ou por inveja. E é aí que tá errado. Porque a riqueza legítima, a maior parte da riqueza da pessoa que tem um desejo legítimo de riqueza, vai para abençoar os outros, e principalmente o ministério. Ele vai colocar onde Deus manda ele colocar, não onde ele quer colocar, certo? A riqueza dele vai sustentar ministérios, vai abençoar vidas, vai abençoar pessoas. A riqueza tem um propósito, e esse propósito envolve o reino de Deus, envolve o povo de Deus, gente, porque Deus, ele pensa no povo, ele se preocupa com o povo, não é em que tipo de helicóptero que você vai andar, mas é o que você está fazendo pelo povo dele. Pelo povo dele que ainda está perdido, que precisa ser resgatado, que precisa ouvir o evangelho. E essa pessoa, ela se torna uma pessoa sábia, porque ela confia em Deus, em suprir as necessidades dela. Ela não está confiando naquela riqueza dela, no dinheiro, na renda dela. Ela confia em Deus, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, porque o problema não é o dinheiro, mas como ele é usado. E o dinheiro, como ele é usado, vai depender do coração de quem o tem, certo? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração nesse dia. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!